Shalom, meus queridos e amados amigos, que o Eterno abençoe todos vocês. Eu sou Ailton e esse é o canal A Luz da Escritura. E nós vamos trazer hoje aqui uma mensagem muito importante. Você está aí ansioso pela redenção? A redenção está chegando. As profecias nos mostram claramente que a nossa redenção final está muito próxima, ok? Então isso aqui, como diz a Escritura, né? Essas coisas é para aqueles que creem, tá bom? Aqueles que não creem, eles jogam de lado, duvidam, faz escárnio e tudo mais, né? Então, a palavra, a profecia é para aqueles que creem. O que eu vou ler para vocês aqui é muito importante. O que está acontecendo mostra, né, os acontecimentos, por isso é que Jesus ainda alertou. Olha para a figueira, fica atento para a figueira. Quem é a figueira? Israel. Então ele já está falando, fica atento, olha o que acontece lá. São sinais. São sinais, profecias, certo? As profecias se cumprindo, dali para o mundo inteiro alertando, tá? O momento final está chegando. Presta atenção, é muito importante, né? É sensacional, eu fico feliz com isso, graças a Deus, né? Presta atenção nisso aqui. A escassez global de alimentos está prevista para começar após o ano sabático, tá? Existe o Shemitah é o ano sabático. Isso está dentro da Escritura, no contexto profético, né? Uma profecia que pressagia o Messias, que antecipa, que indica a chegada do Messias, tá bom? Ou a chegada do reino de Deus, certo? Olha o texto: a terra dará o seu fruto e você começará até a se fartar, comerá até se fartar, e você viverá nela em segurança. Levítico capítulo 25, verso 19. Então vamos pegar os textos da Bíblia, porque a Bíblia, ela é um quebra-cabeça também. Você tem que saber montar através do estudo, né? Então vamos pegar os textos da Bíblia e vamos montar. E vamos ver o que a Escritura nos fala e o que está acontecendo. E aí você vai ver que estamos chegando. Ponto final. Está pertinho, tá bom? Presta atenção em toda a leitura. É um pouco longa, mas é excelente. À medida que o ano sabático se aproxima, muitos especialistas alertam que a abundância da terra não será suficiente para alimentar o mundo, ok? Não terá alimento suficiente. Mas as mensagens proféticas e a sabedoria rabínica que colocam a crise iminente em uma estrutura redentora, né? Pintam um quadro diferente. Especialistas, fome global é iminente. A ONU declarou que vai haver uma fome iminente, né? Global, entendeu? Principalmente nos lugares mais pobres, né? No ano passado, muitos especialistas previam uma grave escassez global de alimentos. Estão lembrados que eu fiz vídeo aqui mostrando isso. Em novembro de 2020, o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas, o PMA, relatou que 690 milhões de pessoas estavam subnutridas e 130 milhões de pessoas adicionais corriam o risco de ficar à beira da fome até o fim do ano. Mas essas terríveis previsões foram exacerbadas ainda mais pela pandemia, certo? Piorou, né? Piorou muito mais. Ironicamente, haverá rendimentos recordes para muitos grãos este ano, certo? Mas as interrupções na cadeia de abastecimento causadas pela pandemia, bem como a crise climática global e o aumento do conflito em vários países, também estão levando a uma pandemia de fome. Daniel Nierenberg, presidente e fundador da Food Tank, disse ao IPS. Abai Maxman, presidente do ICEL da Oxfam América, deu uma mensagem semelhante em uma entrevista ao IPS. Presta atenção. Estamos ouvindo o mesmo refrão em todo o mundo, disse Maxman.
As famílias estão muito preocupadas, pois são forçadas a tomar decisões impossíveis. Elas correm o risco de pegar a doença quando saem para ganhar dinheiro, para comprar comida, ou ficar em casa e ver os seus filhos passarem fome. Isso está acontecendo no mundo inteiro, ok? Um dos desafios do mercado global de alimentos é o fechamento das fronteiras devido à pandemia. Outras carências ameaçam a intrincada rede de distribuição de alimentos. A CNN informou recentemente que até 25% dos caminhões de petróleo não estão se movendo por causa da falta de motoristas qualificados. Olha só, coisas que estão levando a um caos, né? O que se traduziu em escassez de combustível em alguns postos de gasolina. A agricultura moderna consome muita gasolina e depende de maquinaria pesada. Então vejam, um mal acaba acionando outro mal, né? A maioria dos cálculos prevê uma crise alimentar global até o ano 2050. Não é que é em 2050, até lá, nesse percurso, né? Quando a população mundial deverá chegar a 9,1 bilhão, certo? Nesse ponto, para atender a demanda global, o mundo precisará produzir 70% mais alimentos do que hoje para alimentar todas as pessoas, o que é muito difícil, certo? A tecnologia tem que avançar muito. Essas terríveis previsões foram colocadas sob uma luz ainda mais fraca pela fundadora e executiva-chefe da Agro-Intelligence, Sarah Menker, que notaram que cálculos anteriores, como os da ONU, incidiam sobre a massa e o peso e não o valor nutricional. De acordo com seus cálculos baseados no valor nutricional, o próximo ano, o ano de 2023, olha bem, será o ponto de cruzamento, quando não seremos mais capazes de produzir alimentos suficientes para alimentar uma população em crescimento, ok? Então, a partir de 2023, como a ONU tinha previsto, certo? Ela estimou que em 2027 poderá haver um déficit calórico de 214 trilhões. Nesse ponto, China, Índia e África constituirão mais da metade da população global e precisarão importar alimentos, ok? Então, só para sustentar esses países será terrível, né? E eu digo mais, o dragão avança a passos largos para dominar muitas nações. Muitos alimentos que hoje é distribuído para o mundo, tá certo? Serão simplesmente recolhidos por eles, para eles. Por isso vai faltar alimento em muito lugar e muito rápido. Vocês sabem disso. O regime de governo deles é assim. Vai simplesmente tomar. Inclusive, o nosso país corre esse risco, certo? De tomarem alimentos para eles, para não faltar para eles, enquanto vai faltar em grande parte do mundo, tá bom? Infelizmente, né? Mas de acordo com seus cálculos, mesmo que todo o excedente da produção do país, da Europa, América do Norte e do Sul, fosse exportado exclusivamente para esses três países, né, não seria o suficiente, tá bom? Para ver o tanto que eles estão consumindo e vão consumir, né? Agora vamos ver aqui a profecia de 300 anos, certo? O sustento global acabou. Está profetizado. Por isso que eu digo que é interessante você ler a escritura todinha, esmiuçar, se aprofundar, porque está profetizado. Presta atenção. A previsão de Menker de uma crise alimentar global iminente espelha uma visão profética creditada ao rabino Shiner Zalman de Liad. Eu tenho alguns livros dele muito bom, tá?
um renomado estudioso e líder judeu do século XVIII, conhecido como Walter Hebb. Enquanto lia o rolo, olha, ele estava estudando um rolo da Torá, tá? E enquanto ele estava lá estudando o rolo da Torá, Walter Hebb teve uma visão, olha aí, ó, Deus deu a ele uma visão, certo? De que o Messias, ou o reino de Deus, né, viria depois do ano 5775. Após esse ano, então vem, certo? 6 anos atrás, 6 anos atrás. Sua visão era baseada na tradição judaica de que o mundo recebia uma quantidade geral de sustento para durar 4.000 anos, desde a criação. A escritura é maravilhosa, mas é um quebra-cabeça extremamente difícil, né? Quando esse sustento terminasse, o Messias viria, ou o reino de Deus, né? Viria, tá bom? Tá no o que está profetizado. É ensinado no Talmud, o livro da lei oral judaica, né? Que o Messias pode vir a qualquer momento entre o ano 4 e 6 mil, o ano 4.000 e 6.000, tá? De acordo com o calendário hebraico. Sua visão veio durante a leitura da seção da Torá, que trata do meio shekel, tá bom? Tem um estudo sobre esse meio shekel que é sensacional, que chega aos dias de hoje, ok? Que foi tirado de cada homem judeu a cada ano, tá bom? Muitas pessoas às vezes não entendem, mas é Deus explicando o que viria no futuro, tá bom? Os meios ciclos dos 600.000 judeus no deserto. Vá lá e confira, livro de Números, capítulo 1, verso 46. Você vê o que aconteceu? Lá era o que? Deus dizendo isso aqui, ó, é para o futuro, tá bom? Equivaliam a 100 talentos de prata, com cada talento composto de 3.000 ciclos inteiros de prata, mas a Bíblia lista 3.550 ciclos adicionais, 1.775 ciclos completos. É meio complexo de entender, mas preste atenção, que você consegue entender. Com os quais Moisés fez os ganchos de prata no topo das colunas usados para montar a tela em torno do tabernáculo no deserto. Não é tão difícil de entender, tá? O Walter Hebb explicou que aqueles 1775 aqui, ó, ciclos de prata, né, dados ao tabernáculo deram ao mundo outros 1775 anos de sustento, certo? Esse aqui é o Walter Hebb, bom? Rabino Shiner Zalman de Liad, o nome dele, né? Esse sustento, como apontado pelos especialistas científicos, está se esgotando rapidamente. Por isso que a gente fala, olha como é que está cumprindo as profecias muito rápido. É muito rápido o que está acontecendo, uma coisa em cima da outra, né? Neve precedendo a Shemitah sinaliza a fome, precedendo a redenção. Olha uma coisa ligando a outra. A neve veio do jeito que está previsto? Sim, está aqui, ó. Essa crise agrícola iminente foi prevista pelo Rav Yekutiel Fish em março, com base em um midrash que afirma que no mês hebraico de Nissan, no ano anterior a Shemitah, que é o ano sabático, né? Uma grande tempestade de neve causará fome global generalizada a fim de aumentar na consciência coletiva de que o Messias é realmente iminente, está muito próximo, certo? Essa tempestade de neve realmente apareceu em Israel, bem como num vórtice, que foi terrível esse vórtice,
né? Polar, massivo e devastador que paralisou o meio dos Estados Unidos, tá bom? Isso aqui é o Rabino Yekutiel, é esse aqui, Yekutiel Fish. O próximo ano olha bem esse aqui, o próximo ano de fato, um ano Shemitah, um ano sabático, começando em Rosh Hashanah, que é 5.782, que cairá em 6 de setembro, é o ano novo judaico, tá? Em 6 de setembro de 2021. O Shemitah vem a cada 7 anos, tornando-se uma forma de Shabbat que ocorre anualmente. Ao invés de um semanal, que é um ciclo, né? Que é tudo simbólico para mostrar o cumprimento profético. O Shabat é geralmente caracterizado por uma cessação, que significa aceitar a maior autoridade de Deus no mundo. Esse é o significado. Praticamente, durante o Shabat semanal, isso significa uma cessação do trabalho, mostrando que apesar de passarmos 6 dias trabalhando pelo material, paramos no 7º dia para mostrar que Deus é o verdadeiro mestre. Entendeu o significado então do Shabat? O mesmo é verdade para o ano Shemitah, tá bom? Que aqui já está falando do final dos tempos. Trabalhamos a terra por 6 anos e no 7º deixamos a terra em repouso. E os campos são deixados abertos. A terra não é cultivada, não é plantada, deixa aberto. Aí o que produzir a terra é para qualquer pessoa pegar, tá bom? Então os campos são deixados abertos para que qualquer um venha colher os frutos, tá bom? O que a terra produzir é espontâneo, não cultivado. O Shemitah tem um significado, tudo isso tem significado. Deus não instituiu isso à toa. Isso não foi inventado pelos homens, foi determinação de Deus. E tudo isso tinha um significado. Isso não pode ser extinto, porque tem um significado para o final dos tempos. Então está aqui, o Shemitah tem um significado especial em relação ao Messias, tá bom? Há uma possibilidade, talvez até uma probabilidade, de que o Messias venha um ano após o Shemitah. Por que deduzem isso, né? No estudo. O Talmud babilônico, no Tratado do Sinédrio 97a, esse tratado é como você pega versículos na Bíblia, entendeu? Então é a forma de separar, né? Traz o versículo de Amós, capítulo 9, verso 11. Vai lá, confira, leia lá, né? Naquele dia levantarei a barraca caída, ou a sucá caída de Davi. O que é a sucá caída de Davi? O Messias, ele é da linhagem davídica. O Messias, ele é da linhagem do rei Davi e assume o trono de Davi. Ok? Esse versículo vem no contexto de uma profecia sobre Deus trazendo a nação de Israel de volta do exílio entre as nações, entre as descrições dos dias anteriores ao Messias. O Talmud diz, como está escrito, naquele dia levantarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Nossos rabinos ensinaram no ciclo de 7 anos, no final do qual o filho de Davi virá. Olha aí, certo? O Messias virá. No primeiro ano, este versículo será cumprido. Ok? O Talmud está dizendo explicitamente que o Messias virá no primeiro ano após o Shemitah. Deve-se notar que o Talmud descreve os dias antes do Messias em profundidade, e eles são tempos especialmente difíceis. Olha o que estamos passando. Não preciso nem falar, né? Shemitah e a promessa de Deus. Olha bem, o rabino Yosef Berger, o rabino que é da tumba do rei Davi, ele é o responsável lá no Monte Sião,
Ele citou um versículo do Levítico como a promessa de uma colheita abundante no ano anterior ao Shemitah, que será suficiente até o ano seguinte ao Shemitah, por 3 anos, portanto. Vou ordenar, olha o que está escrito, vou ordenar minha bênção para você no 6º ano, porque o 7º a terra para. No ano que produza uma safra suficiente para 3 anos. Levítico 25, 21. Você pega esses textos e traga para o final dos tempos e vê que a profecia se encaixa perfeitamente. Observar o Shemitah é uma expressão de fé de que Deus manterá a sua promessa, certo? Disse o Rabino Berger, Deus cumpriu todas as suas promessas, conforme testemunhado pelo retorno dos judeus a Israel, quando renasceu a nação de Israel, né? Voltando para a terra, né? Ele irá, é claro, manter esta promessa também, tá bom? Esse aqui é o Rabino Yosef Berger, é esse aqui, ó, muito sábio, escritor de diversos livros, né? Mas o Shemitah está apenas dentro de Israel. O mundo expressa sua fé nas promessas de Deus por meio de uma forma como tratam Israel. Vocês entendem então quando Jesus falou, olha para a figueira quando os seus ramos estiverem em tempo. Jesus estava falando para todos, certo? Ele estava avisando, olha para a figueira, fica atento na figueira. Quem é a figueira? Israel. Então está aqui o Rabino explicando, mas o Shemitah está apenas dentro de Israel. O Shemitah realmente é só dentro de Israel, certo? Então, por isso Jesus fala, presta atenção na figueira. O mundo expressa sua fé nas promessas de Deus por meio da forma como tratam Israel. Disse o Rabino Berger, isso está sendo testado agora, mais do que nunca, ok? Então está aí muito claro, uma grande profecia maravilhosa, mostrando, certo? Que a Shemitah, que nós vamos ter agora, certo? Mostra para nós a chegada do reino de Deus através do Messias. Portanto, nossa redenção está a um passo, chegando muito mais rápido do que se imagina, certo? E muita coisa está para acontecer. Prepare, Gog e Magog estão se unindo e se formando um maior exército, o mais terrível exército do mundo, tá certo? Rússia e China estão de mãos dadas criando armas e formando o seu grande exército, e com eles vão levar alguns países mais, se formando o grande exército de Gog e Magog, como a Bíblia cita, que o número deles é como a areia do mar. Tá bom? Então prepare o seu coração, ore, jejue, clame e se prepare, porque o momento está chegando, não tenho dúvida nenhuma. O Eterno te abençoe e te guarde e conceda paz, alegria, e que todos se peguem firme no estudo, porque o estudo da palavra traz o conhecimento, e o conhecimento nos faz ficar preparados para o grande momento, tá bom? Shalom, um forte abraço, se inscreva no canal e olha, tem um curso aqui, entra aí e adquira o curso, tá bom? Forte abraço, até o próximo.